Uma maneira muito útil de se criar belas figuras, utilizando a matemática, é pela autossemelhança, uma forma de criar fractais. Informalmente, dizemos que uma figura é autossemelhante se partes dela são semelhantes à figura vista como um todo. O exemplo é o carpete de Sierpinski, criado por um processo recursivo descrito a seguir. Primeiro passo: considere um quadrado dividido em 9 quadrados idênticos, que é a figura 1. Inicia-se o processo removendo o quadrado central, se tira esse do meio, então restam 8 quadrados. Repete-se o processo com cada um dos quadrados restantes, ou seja, divide-se cada um deles em 9. Vamos pegar esse aqui, divido em 9 e tiro do meio. Dá origem a isso aqui. O mesmo vale para esse, tiro do meio, fica aqui. Divide em 9, tiro do meio, vira isso. Então, eu faço o processo repetidas vezes. Removendo o central, apenas restamos pretos. Repete-se o passo 2. Então você faz isso de novo com cada um desses quadradinhos, divide em 9, tira do meio, cada um deles. Ok. Admita que esse processo seja executado 3 vezes, ou seja, divide-se cada um dos quadrados pretos da figura 3 em 9 quadrados idênticos e remove-se o quadrado central, porque você já tinha executado 2 vezes. É como se inicialmente eu tivesse só um quadradão, que é o quadrado preto original, sem as divisões. Então, o meu início se dá com apenas um quadrado. Na sequência, o que você faz é divido ele em 9 partes e tiro a do meio. Tirei a do meio, sobram 8 quadrados. Na sequência, você pega cada um desses quadrados, divide em 9 e tira do meio. Então, cada quadrado está dando origem a novos 8 quadrados. Se aqui você tinha 8, cada um deles dando origem a 8, você vai ter 8 vezes 8, 64 quadrados. E assim por diante, você está numa PG de razão 8. É claro que você podia dizer, deixa eu mudar a cor aqui. Esse aqui é o primeiro termo, esse é o segundo, esse é o terceiro, seguindo o processo que ele falou, a formação dos quadrados. Ele disse que se inicia sempre com um quadrado que é dividido em 9. Nesse caso aqui, então ele falou, repetindo o processo 3 vezes. Você fez uma vez, virando 8. Você fez a segunda vez, virando 64. Você vai fazer a terceira vez, obtendo o quarto termo dessa sequência. Multiplicaria isso aqui por 8, 512. Então, esse será o quarto termo e, portanto, o terceiro passo, ou a terceira vez que você executa o processo. É como se eu falasse, aqui foi a primeira vez, daqui para cá foi a segunda vez e daqui para cá foi a terceira vez. Ótimo, isso nos dá a alternativa B do número de quadrados pretos restantes. Uma coisa que eu gostaria que você visse, que para alguns problemas pode ajudar. Nesse caso aqui, você pode escrever uma fórmula do termo geral, mas como você começou em 1 e está sempre multiplicando por 8, seria interessante que você percebesse que todos são potências de 8. Não, claro que não nesse problema, porque isso não ia fazer diferença. É que para alguns problemas isso pode te ajudar a representar ou mesmo calcular alguma quantidade. A4, 512. 12. Isso. Neste aqui, você fez 8 elevado a 0. Qualquer coisa elevada a 0 é 1. Este é o 8 elevado a 1. O 64 é o 8 ao quadrado. E o 512 é o 8 ao cubo. Você está sempre multiplicando por 8, porque é uma razão
A razão da PG aqui é 8. Cada quadrado dava origem a novos 8 quadrados, porque você dividia em 9 e tirava 1. 9 menos 1 são 8. Então você poderia escrever um termo geral nessa PG. De que maneira? O AN seria quanto? 8 elevado a n menos 1. Se você reparar, o número do termo menos 1 dá o expoente. O número do termo menos 1 dá o expoente do 8. O número do termo menos 1, expoente. O número do termo aqui era 4, menos 1 virou 3. Por isso, a n igual a 8 elevado a n menos 1. Como eu disse, isso, ou essa identificação, sem ter que fazer uso de fórmula, pode te ajudar a encontrar alguma coisa em relação aos termos da PG. Existem alguns problemas recorrentes nos vestibulares, eles sempre falam a respeito de fractais, e aí tem alguns desses exercícios que podem se tornar fáceis, caso você consiga perceber isso rapidamente.